Aleluia. Graça e paz, irmãos. Bendito seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Você crê que o Senhor tem uma palavra para a sua vida hoje? Diga amém. Aleluia. Assim nós cremos, né? Eu queria convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor agora, para que essa palavra que há de ser ministrada como uma boa semente, ela encontre uma boa terra no seu coração e ela venha frutificar para a glória do nosso Deus. Ore pela sua vida, ore também pela minha vida, em nome de Jesus, para que o abrir da minha boca seja agradável ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença e não há melhor lugar para se estar do que este lugar. E nós oramos no nome de Jesus, que é o nome que tem todo o poder, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para que a Tua palavra alcance os nossos corações nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, no poder do Teu Espírito, ela venha cumprir aquilo que apraz o Teu coração. O desejo do nosso coração, e assim nós nos inclinamos diante do Senhor nessa noite, é ouvir a Sua voz. Ministra, Senhor, ao nosso coração. E no nome de Jesus, que todo e qualquer impedimento que queira se levantar agora contra a ministração da Tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus, que seja agora repreendido em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra aqui ministrada, ela não fique somente aqui, mas que ela alcance também aqueles que nos acompanham pela internet, e que no Espírito, Senhor, essa palavra, ela venha alcançar essa cidade, ela venha se expandir por todo o mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós desejamos e assim nós oramos, porque cremos. E você que crê, diga amém. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e eu quero ler com você os versos 26 e 27. Hebreus 12, 26 e 27. A palavra diz assim: naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as que não podem ser abaladas. Amém? Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, nós entendemos pela palavra do Senhor que o fundamento sobre o qual o nosso Senhor Jesus Cristo construiu a sua igreja é a sua própria palavra. E entendemos que é sobre esse fundamento que as nossas aos Coríntios ele declarou que nenhum outro fundamento deveria ser posto ao fundamento que já está estabelecido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Princípio, desde o início, que ele seria traído, ele tinha conhecimento dessa verdade. Era a primeira vez que os seus discípulos sabiam disso, e todos estavam com Jesus desde o início do seu ministério. Eles caminharam com o Senhor, eles aprenderam do Senhor, eles viviam com o Senhor Jesus Cristo. E certamente a notícia ou a declaração
de que um deles iria traí-lo, isso certamente trouxe perturbação. E diz a palavra que todos começaram a indagar um a uns acerca de quem seria o traidor. Será eu? Será você? Quem será de nós? Mas é interessante que a razão dessa investigação, ela não era pura. A razão ou o interesse dos discípulos do Senhor em saber qual deles o trairia era uma razão egoísta e cheia de orgulho. Isso fica muito claro quando nós observamos a própria palavra do Senhor. Veja o que nos diz Lucas capítulo 22, o verso 24. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 22, o verso 24. A palavra diz assim: e houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Perceba o que aqui está acontecendo. Jesus lhe disse que estava prestes a ser entregue aos sacerdotes, que ele seria açoitado e que ele então seria morto, condenado e morto. E os discípulos perguntaram sobre quem seria aquele que iria traí-lo. Mas logo então eles começam a discutir acerca qual dentre eles seria o maior. Perceba que eles não estão nem um pouco preocupados em Jesus. Os seus olhos não estão em Jesus. Aquilo que foi dito pelo Senhor acerca de que ele seria traído, condenado e morto, isso não toca os seus corações, mas eles simplesmente querem saber quem dentre eles é o maior. Meus amados irmãos, nós percebemos aqui um egoísmo inimaginável. Nós percebemos uma desonra escancarada. Era assim que eles estavam tratando com o Senhor. A discussão, ela poderia, ou ela certamente deve ter sido aqui acalorada. Perceba que Jesus, ele teve uma oportunidade para se sentir ofendido, porque afinal de contas, ele seria traído. Afinal de contas, ele seria entregue aos sacerdotes, ele seria condenado e ele seria morto. Mas a discussão dos discípulos é: quem de nós é o maior? E é tão interessante porque Pedro, ele tinha uma personalidade dominante sobre os demais. Ele é sempre aquele que fala, ele é sempre aquele que toma a frente. E é muito provável que ele tenha logo aqui apresentado as suas credenciais. Não perca de vista que a discussão é acerca de quem é o maior. E Pedro pode muito bem ali ter dado uma carteirada, dizendo assim: olha, quem de vocês andou sobre as águas? Quem de vocês teve a revelação acerca de quem Jesus é? Eu fui um dos que estava no monte da transfiguração. Certamente Pedro estava bem confiante acerca de que ele era o maior dos 12. Afinal de contas, ele tinha tido experiências com o Senhor Jesus Cristo que nenhum outro havia tido. Por isso você pode compreender a declaração que ele vem dar logo nos versos seguintes, quando ele diz no verso 33, ele diz assim: olha, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Possa ser que esses daí, eles possam te trair, mas eu não. Eu estou disposto a morrer por você. Mas sabe o que é que nós percebemos aqui? É que a confiança de Pedro, ela estava plantada não no amor, mas ela estava plantada ou ancorada no seu próprio orgulho. Meus amados irmãos, Jesus olhou para todos que estavam ali e disse que eles estavam agindo como homens e não como filhos do reino.
Eu acho que isso aqui serve para nós como uma reflexão extraordinária. Porque olha, como é que nós temos agido, como é que nós temos nos comportado? Será que nós temos agido como simples homens que somos, ou nós temos agido como filhos do reino? Observe Lucas 22, dos versos 25 a 27, o que diz a palavra do Senhor. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como o que serve. Você pode dizer amém? Então nós vamos começar a entender aqui. A palavra do Senhor declara que por essa ocasião, o próprio Satanás, ele pede ao Senhor a autorização para que pudesse peneirar a Pedro. E nós precisamos entender que há um propósito em sermos peneirados. Jesus disse a Pedro que ele seria peneirado. Jesus disse a Pedro que os dias que estavam por vir não seriam tão fáceis para ele. Mas nós precisamos entender, irmãos, que até as tribulações da nossa vida, que até as ofensas com as quais nós nos deparamos, elas têm uma razão de ser, elas têm um propósito em Deus. E quando nós olhamos para aquilo que é declarado lá em Hebreus 12, nos versos iniciais que lemos, quando o Senhor disse: olha, aquilo que é abalável cairá, para que somente aquilo que é inabalável permaneça. Era exatamente isso que o Senhor estava dizendo para Pedro. O Senhor estava dizendo: olha, Pedrão, tem algumas coisas na tua vida que precisam cair, e para que elas possam cair, você tem que passar pela tormenta. E assim também, irmãos, acontece conosco. Existe um propósito de Deus nas lutas pelas quais passamos. Existe um propósito de Deus nas ofensas pelas quais nós enfrentamos. Então, embora Pedro tivesse recebido a grande revelação de quem Jesus era, ele ainda andava no caráter, ele ainda não andava no caráter e na humildade de Cristo, mas ele estava construindo a sua vida e construindo seu ministério sobre a âncora do orgulho. É verdade que ele sabia que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo, que ele veio da parte de Deus. Mas perceba que a sua vida, ela vai sendo fundamentada não nessa verdade revelada, mas a sua vida vai sendo fundamentada na sua autoconfiança, na sua prepotência e no seu orgulho. Ainda que todos te neguem, eu não. Eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto a ir para a prisão com você. Meus amados irmãos, Pedro não estava edificando com os materiais necessários ao reino de Deus, mas com a sua própria determinação e a sua própria autoconfiança. O seu caráter ainda precisava de transformação. Entregar a vida para Cristo é extremamente necessário e fundamental. Mas nós precisamos entender que isso é somente a porta de entrada, e há toda uma caminhada, há toda uma trajetória. E existem muitas coisas na nossa vida que elas precisam cair. Então Pedro, ele precisava ainda de transformação no seu caráter. Toda a referência que ele tinha adivinha da sua soberba de vida, das suas experiências, daquilo que ele havia experimentado. Ele se achava o cara. E nós vamos entender aqui, olha, que o orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo para cumprir o seu destino em Cristo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que se nós alimentarmos o orgulho no nosso coração, nós não poderemos cumprir o destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Se isso não fosse removido,
Pedro certamente seria destruído. O orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em Lúcifer. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Ele diz: olha, eu serei semelhante ao Altíssimo. E nós conhecemos o seu fim. E o fim de Lúcifer é o fim de todo o orgulhoso. A Bíblia diz que ao soberbo e orgulhoso o Senhor abate. Ele somente exalta aquele que é humilde. E insistentemente o orgulho vai sempre bater a porta do nosso coração. E bateu a porta do coração de Pedro. E Jesus, sabendo disso, permitiu que Satanás peneirasse a Pedro. A palavra peneirar, aqui traduzida do grego siniasos, significa peneirar, significa passar por uma peneira. Você sabe o que é peneirar, né? Figuradamente falando, mas espiritualmente falando, peneirar aqui era testar a fé através de uma agitação interior ao ponto de ser destruído. Meus amados irmãos, aquilo que estava esperando por Pedro não era fácil. E o Senhor sabia disso. O Senhor conhece todas as coisas, amém? Ele conhece acerca da minha vida e Ele conhece acerca da sua vida também. E sabe o que é interessante? Porque, entenda comigo, se aquilo que estava para acontecer com Pedro era um teste da sua fé, uma agitação no seu interior, a ponto dele ser destruído, a situação que lhe aguardava era extremamente difícil. E é interessante porque a resposta de Jesus não foi: eu vou orar para que você seja livrado dessa peneira. Mas a oração de Jesus foi: eu vou orar para que você tenha a sua fé fortalecida. Sabe, meus irmãos, muitas das situações que nas nossas vidas nós temos rogado por livramento, o Senhor tem orado por aperfeiçoamento. Talvez muito do que você passe, e você tem rogado ao Senhor para que você possa ser livre disso. Talvez o Senhor esteja orando pela sua vida, intercedendo, o Espírito Santo intercedendo pela sua vida, para que ao invés de você ser livre, você seja aperfeiçoado. Porque se você for simplesmente livre, você será destruído. Mas se você for aperfeiçoado, você permanecerá diante do Senhor, amém? Jesus sabia que daquela tribulação surgiria um novo caráter na vida de Pedro, para que ele então pudesse cumprir o seu destino. Sabe, quando nós olhamos para uma situação como essa, quando nós olhamos para a vida de Pedro e a maneira como Jesus o tratou, nós precisamos olhar para a nossa vida e começar a enxergar algumas situações da nossa vida com a ótica de Deus e não com a nossa. A intenção do diabo era um só, nós sabemos, era destruir Pedro. Ele veio com esse propósito, não é verdade? Então, o propósito do diabo para a minha vida, para a sua vida, também é roubar, matar e destruir. Nada mais, nada menos. Mas o propósito de Deus para a vida de Pedro era diferente. O propósito de Jesus aqui era que com esse abalo, aquilo que fosse de fato abalável viesse a cair, mas aquilo que fosse inabalável permanecesse na vida de Pedro. E por isso o Senhor permitiu que Satanás o abalasse. E nós vamos observar aqui que com esse abalo, algumas coisas aconteceram na vida de Pedro. A primeira delas, a intenção era trazê-lo para mais perto do fundamento. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos edificando a nossa vida fora do fundamento, fora da palavra. Nós queremos ser guiados pelos desejos do nosso coração, pelos sonhos que muitas vezes alcançam o nosso coração, ou mesmo pelas circunstâncias da vida. Mas a nossa vida tem que ser edificada no fundamento, e o fundamento é Cristo. Você pode dizer amém?
nós também vamos perceber que a intenção desse abalo era remover o que estava morto. Sabe, aquilo que está morto em nós, aquilo que já não recebe mais a vida, isso traz prejuízo ao nosso corpo. E aquilo que é morto, então, precisa ser removido. Então existiam aspectos na vida de Pedro que precisavam ser removidos. E o abalo também serviria para isso. Mas o abalo também serviria para colher aquilo que estava maduro. E também para despertar. E ainda para unir ou misturar, para que ele não ficasse mais separado. Então perceba que, olha, orgulho, soberba e autoconfiança estavam sendo removidas da vida de Pedro com esse abalo. Os abalos do Senhor na nossa vida, eles vêm exatamente com essa intenção de remover de nós aquilo que não nos possibilita viver o melhor de Deus para a nossa vida, ou que nos impede de viver o nosso destino em Cristo. Então, a vida de Pedro agora ela estava sendo despertada para a sua verdadeira condição. Meus irmãos, quando Pedro se levanta e diz assim: olha, ainda que todos possam te negar, eu não, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a ir para a prisão contigo, mas na hora H, a gente vai perceber que não foi bem assim. Essa era a verdadeira condição de Pedro. As situações de abalo na nossa vida, elas vêm para mostrar qual é a nossa verdadeira condição, aonde verdadeiramente nós estamos firmados. O que era morto seria removido e o fruto maduro seria colhido. A partir de então aqui, Pedro ele não seria mais independente, porque ele era o cara. Mas agora ele seria completamente dependente do Senhor. Quando Pedro disse assim: olha, eu não, entenda uma coisa, ele estava sendo sincero. Quando Pedro disse: Senhor, ainda que todos possam te negar, mas eu não, ainda que todos possam, ainda que qualquer um deles possa vir falhar, eu não vou te entregar. Ele estava sendo sincero. Agora, o problema é onde estava fundamentada a sua sinceridade. A sua afirmação era fruto do seu orgulho e da sua autoconfiança. Ela não nasceu do Espírito. Assim também é muitas vezes conosco. Muitas vezes nós declaramos algo e nós não cumprimos. Não é porque necessariamente nós não estamos sendo verdadeiros, mas é porque nós estamos fundamentando aquilo que nós temos dito, não em Cristo, mas em nós mesmos, na nossa própria força, na nossa autossuficiência, na nossa soberba. É isso que nós observamos na vida de Pedro. Então ele fala a partir de si mesmo, ele não fala a partir do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Para muitos, Pedro, ele foi um covarde. Talvez essa seja a impressão que nós tenhamos quando a gente faz uma leitura rápida da história de Pedro, da história dos evangelhos. Mas talvez essa seja uma visão equivocada de Pedro. Porque olha, a Bíblia vai dizer para nós que quando vieram prender a Jesus, Pedro ele tomou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E é interessante, né? Porque o Luciano Subirá ele diz, e eu concordo com ele, que a intenção de Pedro não era certamente arrancar a orelha, ele queria arrancar a cabeça. Mas como ele errou, ele não calculou muito bem, né? Porque afinal de contas, o que é que ele ia fazer com a orelha? Agora entenda, covardes não atacam quando estão em menor número. E essa era a condição de Pedro naquela ocasião. Covardes só são fortes quando estão na maioria. Mas quando eles estão sozinhos, eles não atacam. Eles ficam acuados, amedrontados, temerosos e por aí vai. O que concluímos aqui, irmãos, é que Pedro, ele era forte, mas a sua força estava concentrada em si mesmo.
A sua força estava concentrada na sua personalidade e não na humildade de Deus. E foi exatamente aí que se deu a peneira de Jeová na sua vida. Ele foi peneirado na futilidade da sua autoconfiança. Ele foi peneirado na sua prepotência. Ele foi peneirado na sua soberba. Ele foi peneirado no seu orgulho. Para que você possa entender melhor, vamos contrastar aqui Pedro com Judas, para que a gente possa ir mais profundo. Pedro e Judas, eles eram muito parecidos. Eles têm o mesmo Senhor, a Jesus Cristo. Eles caminham juntos com Jesus por 3 anos. Sabe, eles vão experimentando das mesmas coisas. Eles vão operando milagres, eles vão curando, eles vão expulsando demônios, e eles estão vivendo a mesma realidade. E é interessante que acerca deles também, ambos rejeitaram a Jesus nos últimos dias mais importantes da sua vida. Mas eles tiveram destinos completamente diferentes. E onde estava a diferença entre Judas e Pedro? Judas, ele nunca desejou conhecer Jesus como Pedro. Sabe, se tem uma coisa que Pedro de fato tinha no seu coração, era o desejo de conhecer Jesus profundamente. E ele então busca conhecê-lo, mas Judas não. É interessante que eles até sofreram perseguições juntas. Porque o que estava para Pedro estava para Judas, como estava para todos os demais, quando eles caminhavam com o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai perceber que desde o início, o sacrifício de Judas em seguir Jesus não vinha do seu amor por Jesus, não vinha da revelação acerca de quem Jesus era. Judas tinha desde o início os seus próprios planos, ele tinha os seus próprios interesses, ele nunca se arrependeu dos seus motivos egoístas. Quando uma forte tormenta atacou a sua vida, ele não teve o mesmo destino de Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que tudo foi abalado e tudo foi levado pelo vento. Em Mateus capítulo 27, a Bíblia vai dizer para nós que quando ele cai em si, e ele percebe que ele traiu um sangue inocente, e ele procura então os sacerdotes, ele diz assim, olha, eu pequei. E ele então quer devolver aquelas moedas da traição. E o sacerdote diz, olha, isso é contigo, não tem nada a ver conosco. E ele simplesmente, diz a Bíblia, ele sai daquele lugar e ele vai enforcar-se. Não tinha fundamento. E por isso ele foi levado pelo vento. O ato de ter cometido suicídio revela aqui um ato de independência da graça de Deus. Perceba, o abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo tendo andado com Jesus por 3 anos. Não tinha fundamento, mesmo tendo expulsado demônios. Não tinha fundamento, mesmo tendo operado milagres. Porque, entenda, ele experimentou todas essas coisas. Mas não tinha fundamento, ele estava fundamentado nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos, e não naquilo que era do Senhor. Então, olha, se nós enxergarmos as situações de nossas vidas dentro de uma perspectiva limitada, 2 coisas podem acontecer conosco. A primeira delas, no meio do processo purificador, nós seremos presa fácil à ofensa. Quando as coisas começarem a acontecer na nossa vida, quando as tribulações começarem a vir sobre a nossa vida, nós seremos facilmente presas da ofensa. Nós vamos nos ofender, nós vamos nos chatear, nós vamos querer abandonar a igreja, nós vamos querer abandonar a célula, nós vamos querer abandonar, sabe, o reino, porque as coisas não estão saindo como eu desejo. Porque as coisas não estão saindo como eu quero. Ou no segundo momento, nós podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Irmãos, se nós não tivermos fundamentados em Cristo, se de fato a sua palavra não for o fundamento da nossa vida, nós vamos sucumbir.
Nós precisamos aprender a depender do caráter de Deus e não do nosso. Porque o nosso caráter, ele é corrompido, ele é manchado pelo pecado. Então nós precisamos aprender a depender de Deus e do seu caráter. E uma das formas que Satanás age para tentar nos tirar a confiança do Senhor é distorcer a nossa percepção acerca do caráter de Deus. Ele fez isso com Eva lá no jardim. E ele continua fazendo isso até os dias de hoje. É interessante porque a Bíblia diz assim para nós, olha, a serpente, Satanás, disse para Eva, é assim que Deus disse? Não comam de toda a árvore do jardim. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 1. Aqui nós percebemos uma distorção completa daquilo que Deus havia dito. E a intenção do diabo é exatamente essa, é distorcer a nossa percepção acerca de Deus. Ele distorceu o mandamento de Deus para atacar o caráter de Eva. E assim ele faz também conosco. Agora olha o que Deus disse. Deus disse assim, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você percebe a diferença? O Senhor disse, olha, vocês podem comer de toda árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui chega a serpente dizendo assim, foi isso que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim. Então, Satanás tenta distorcer a nossa percepção acerca do caráter de Deus, acerca de quem Deus é, acerca da maneira como Ele age nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente quiser viver a nossa vida a partir das nossas próprias percepções, desconsiderando o Senhor e a sua vontade para a nossa vida, irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós vamos ficar pelo caminho. Você já parou para notar que pessoas se sentem magoadas e decepcionadas com Deus? Essas pessoas são aquelas que chegam até Jesus por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é. Sim ou não? Para pensar um pouco comigo. A Bíblia diz que todos pecaram. Sim ou não? E a Bíblia diz então que por consequência do pecado todos estão condenados à morte, uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Sim ou não? Sim. E aí Jesus, o nosso Senhor, Ele vem da parte de Deus. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz então que Ele vai até aquela cruz e Ele toma o lugar que era nosso. Ele morre a nossa morte para que nós pudéssemos viver a nossa vida, viver a sua vida. Agora nós temos assegurado pela fé nele a nossa eternidade com Deus. Irmão, se a gente parar para pensar, o que é que nós queremos mais? Porque entenda, essa vida aqui, ela é passageira. Ela passará. Sendo boa ou ruim, ela passará. Mas o que está por vir é eterno. Não terá fim. E a eternidade das nossas vidas, ela é determinada pela nossa vida aqui. Ou seja, se nós tivermos a Cristo em nossas vidas como nosso fundamento, como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós temos a garantia, como diz a sua palavra, que as tribulações dessa vida, elas não são para ser comparadas com o peso de glória que há de nos ser revelado, amém? Então, se nós olharmos pela perspectiva de Deus, meus irmãos, nós só temos lucro na nossa vida, porque nós estávamos mortos e condenados. Não havia nada em nós para que Ele olhasse para nós e Ele nos amasse. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou e Ele veio da parte de Deus e se entregou por nós. E aquele que crê tem a vida eterna. Diga amém. Mas quando nós não entendemos isso, porque nós desejamos algo nessa vida e nós não experimentamos, nos sentimos ofendidos com Deus. Porque Deus não me deu.
Porque Deus não me deu o emprego que eu tanto desejo? Porque Deus não me deu a família que eu tanto desejo? Porque Deus não me deu isso? Porque Deus não me deu aquilo? Quando isso não acontece, nós vivemos murmurando acerca da vida que nós vivemos aqui. Mas se nós tivéssemos de fato uma perspectiva divina, nós veríamos de uma maneira diferente. Nós precisamos aprender a partir da palavra de Deus, com os santos homens de Deus, como deve ser o nosso proceder em fé. E essa palavra que eu quero ler aqui para você agora, ela é uma tapa, sabe, na nossa cara. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 35. A palavra diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos como os que retrocedem para a perdição, mas somos. Eu estou lendo o texto errado, não é isso? Amém. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, agora sim, Hebreus 11, 35. E vocês ficam tudo caladinho, né? Tá certo. É, tudo na moitinha. Hebreus 11, 35, agora sim. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você pode dizer amém? Sabe o que é que esse texto está dizendo para nós? Que esses nossos irmãos, eles decidiram que Deus era tudo que eles queriam e não importava o preço. A Bíblia está dizendo para nós, olha, nesse texto que lemos aqui, dizendo assim, olha, eles foram apedrejados, eles foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, eles não tinham uma residência fixa, porque eles estavam sendo sempre perseguidos, muitos torturados e muitos mortos, como nós vimos aqui, mas eles tinham a certeza, eu quero Deus. E não abriram mão dessa verdade nos seus corações. A Bíblia diz, irmãos, aqui que eles creram em Deus, mesmo quando morreram sem ver a concretização da promessa. Você está entendendo isso? Eles tinham algumas promessas na sua vida, mas em detrimento da promessa e a presença, eles preferiram a presença e morreram sem ver a promessa. Mas hoje,
A gente vive um tempo em que eu me converto hoje, e se amanhã Deus não fizer o que eu quero, eu vazo. Sabe, deixa eu dizer para você, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo, irmãos, é esse evangelho que nós acabamos de ler aqui. Sabe o que é que nós percebemos na vida desses irmãos? Eles não ficaram ofendidos. O fato de terem sido cerrados ao meio, apedrejados e tantas outras coisas, isso não os ofenderam. Isso deve comunicar algo para nós, irmãos. Somos arraigados e alicerçados quando sentimos esse amor e essa confiança em Deus. Olha, nenhuma tempestade, importa qual seja a sua intensidade, jamais poderá mover-nos se nós estivermos fundamentados em Deus. Isso não advém da força, da vontade humana, da personalidade humana. Foi exatamente por isso que o Senhor não pediu para que Pedro fosse livre da tormenta, mas para que ele fosse livre na tormenta. Ele olhou para Pedro e disse assim: olha, enquanto você caminhar no teu orgulho, na tua autossuficiência, na tua prepotência, você não vai poder se tornar quem eu chamei você para ser. E então diz a palavra que ele ora para que ele tenha a sua fé fortalecida. A graça de Deus, irmãos, ela está disponível para todo aquele que nele crê. Diga amém. Rejeitando a sua autoconfiança. Para nos entregarmos sem reservas, nós precisamos conhecer melhor quem é Deus. E muitas vezes é nessas situações da vida aí que nós vamos passando, que nós vamos aprendendo quem é Deus. Então olha, Simão Pedro aprendeu na peneira. Eu não estou dizendo para você que passar por situações adversas é bom. Nós não desejamos isso, eu também não desejo isso. Mas nós precisamos entender que é muitas vezes ali que nós vamos conhecer Deus de uma forma que nós não poderíamos conhecer em nenhum outro lugar. Irmãos, eu fico imaginando, o negócio foi tão forte, mas foi tão forte na vida de Pedro, que Pedro quis desistir de tudo. Ele quis voltar para pescar, ele quis voltar a ser pescador. Depois da ressurreição, quando o anjo aparece às mulheres assim: olha, chama os discípulos e diz a Pedro que ele também é importante, que eu vou encontrá-lo lá em Jerusalém. Sabe, essa expressão ela é interessante, porque quando diz assim, olha, ele foi o único que teve o seu nome mencionado, diga a Pedro também. Certamente Pedro já tinha jogado todas as fichas ali, tinha jogado a toalha. E o Senhor estava dizendo, olha, diga para ele que ele venha. Mas sabe, foi nessa peneira que Pedro ele perdeu a sua confiança natural. Foi nessa peneira, irmãos, que Pedro ele foi humilhado. Foi nessa peneira que ele aprendeu de fato a confiar no Senhor e não em si. Pedro foi abalado quase ao ponto de desistir. Uma tormenta interior, conforme nós já compartilhamos. Mas Jesus orou por ele, amém? Sabe qual é a boa nova da palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida? É que diz a Bíblia que hoje o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém, irmãos? Jesus ele não só perdoou Pedro, mas como ele também restaurou Pedro. E Pedro então ele se tornou uma das colunas da igreja, um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Então olha, entenda uma coisa, as tribulações dessa vida exporão o que está no seu coração. Você compreende isso? Quando nós passamos por tribulações na nossa vida, e tudo que nós temos, e tudo que nós conseguimos fazer é murmurar no coração. A Bíblia diz para nós, olha que você conhece a história de Jó.
num instante a vida dele é desmoronada, ele perde tudo, inclusive seus filhos. E a Bíblia diz que a cada mensageiro que ia chegando, lhe dando as más notícias, ele bendizia o nome do Senhor. Não é que ele não estivesse sofrendo, irmãos, não é que não estivesse doendo, mas o seu coração está cheio de adoração. Então, quando nas situações de tribulações da nossa vida, a gente começa a se lamuriar, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, é porque essa é a verdade de quem nós somos. E é por isso que o Senhor permite que nós passemos por tribulações na nossa vida, para que nós possamos ter um encontro conosco mesmo. Para que nós possamos saber quem nós somos, porque somente quando nós tivermos uma consciência de quem eu sou, é que eu vou poder então me tornar aquilo que Deus me chamou para ser, amém? Então olha, se você for aprovado, as suas raízes elas ficarão mais profundas, mas se você for reprovado, você vai ficar ofendido. Isso vai te levar à corrupção e à amargura. As ofensas, elas revelam as fraquezas e os pontos de tensão na nossa vida. Se existe alguma área da sua vida onde você está se sentindo ofendido hoje, esse é um ponto de fraqueza que precisa ser aperfeiçoado na sua vida. E geralmente o ponto onde nós nos achamos mais fortes é onde se escondem as nossas fraquezas. Guarde essa palavra no seu coração. E essas fraquezas, elas permanecerão escondidas até que uma violenta tormenta venha e jogue a capa para longe, mostre a sujeira que está embaixo do tapete. Ele teve a revelação de quem era Jesus. E cá para nós ele era mesmo, né? Irmão, só teve duas pessoas que andou sobre as águas. Uma nós sabemos foi Jesus e o outro foi Pedro. Tu acha que ele não ia se achar, Magal? É? Quem de vocês andou sobre as águas? Ele estava lá, olha, quando Jesus se transfigurou, ele viu a glória. Ele viu a glória de Deus. Só que a grande questão é que ele estava fundamentando sua vida nisso. O problema não era a revelação, o problema não era andar sobre as águas, o problema era o seu orgulho. E aí então isso precisava ser quebrado. Então olha, nós precisamos começar a entender uma coisa na nossa vida. Quando alguém se levantar contra nós, quando alguém começar a nos ofender, e quando você começar a se escandalizar, entenda uma coisa, não tem a ver com ele, tem a ver com você, tem a ver comigo. A Bíblia nos ensina que nós somos provados naquilo que nós ministramos sobre a vida das pessoas. E nós temos falado sobre ofensa. E durante esses dias foram dias onde eu me vi na possibilidade de me sentir ofendido. E quando isso começou a acontecer, eu digo, uma luz acendeu. E eu disse, algo precisa ser tratado aqui dentro de mim. Não tem a ver com ele, não tem a ver com ela, não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo. E Pedro precisou reconhecer isso, ele só pôde reconhecer isso na peneira. Nós não podemos fazer nada que seja de valor eterno com a nossa própria habilidade, com a nossa própria força. Agora entenda, é fácil dizer isso, mas outra coisa é ter essa verdade arraigada no nosso ser. É fácil nós sabermos que nós não devemos nos ofender, mas outra coisa é não nos ofendermos. Humilhe-se diante do Senhor e receba a sua graça, amém? A Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia não, a história vai contar para nós que de fato Pedro teve o seu caráter aprovado pelo Senhor. Ele se tornou quem ele se tornou.
E a história conta para nós que quiseram crucificá-lo, assim como Jesus foi crucificado. E ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Sabe aquilo que ele disse lá atrás? Eu não. Era verdadeiro. Quando ele disse eu não, ele estava sendo sincero. Ele só estava construindo isso sobre o fundamento errado. E o Senhor então disse: eu vou abalar o que pode ser abalável, para que o que é inabalável permaneça. Você tem uma revelação de quem eu sou. Sim, eu sou Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é sobre isso que você vai edificar a sua vida. É sobre isso, irmãos, que eu e você precisamos edificar a nossa vida, amém? Então, quando nós confiamos no Senhor verdadeiramente, nós não seremos abalados. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você pensasse nessa noite: aonde é que você tem construído sua vida? Aonde é que você tem edificado a sua vida? Qual é o fundamento sobre o qual você está posto? Porque nós devemos estar firmados em Cristo, alicerçados nele, arraigados nele. Amém?